Olá, meus projetos Pai do Senhor. Tivemos um pequeno problema técnico aí com a transmissão da internet, né? Logo ao finalzinho, faltou aqui conexão. Não deu acerto. Terrível, né? Mas é assim mesmo. Nós falávamos no vídeo que gravamos sobre a questão da superioridade de Cristo em relação a Moisés. É o tema da nossa lição do próximo domingo. Muitos aqui nos assistindo, Deus abençoe a todos. José Rodrigues, Jean Carlos, Jorge Luna, Deus abençoe, queridos. Então, como falávamos há poucos instantes, vamos tentar repetir aqui algumas informações e vocês de repente podem até participar aí com perguntas sobre o assunto. Nós vamos tentar responder à medida que tomarmos ciência das perguntas, tá certo? A nossa lição do trimestre é muito rica, muito maravilhosa e também muito complexa. Eu dizia anteriormente que o professor, por exemplo, que não lê Hebreus, o livro todo, ele vai ficar perdido para entender o encaixe dos assuntos e a maneira como uma coisa se relaciona com a outra. Então é preciso que você leia Hebreus, só para começar a conversar, né? Aí você tem que ler a lição toda. Eu sempre busco ler a lição, pelo menos os tópicos principais, para poder entender onde o autor quer chegar, onde o escritor da lição do trimestre quer chegar. Tá certo? Obviamente, a gente dá uma lidazinha rápida, né, e sai lendo pouco a pouco à medida que temos tempo. Tá certo? Procuro também adquirir o livro adicional que vem com a lição, né? Sempre a CPAD procura lançar esse livro. E aí quem diz, amém, Eduardo Juvenal, Deus abençoe vocês. Esse livro-texto, ele ajuda, ele expande o assunto da lição. E aí você tem a oportunidade de aprender um pouco mais. Obviamente, vários outros livros são importantes, né? O livro nunca é demais. Quanto mais você tiver para se cercar de melhores comentários, de opiniões de mais pessoas, melhor ainda, tá certo? Então, nós recomendamos que os irmãos leiam, pesquisem, procurem, para que tenham subsídio para conversar dialogar com os alunos em sala de aula. Ok? A lição, ela procura falar sobre essa diferença entre Cristo e Moisés. E é importante que você conheça a biografia de Moisés. É impossível você falar de Moisés sem conhecer a história dele. Para você fazer isso hoje vai ficar meio complicado. Por quê? Porque a biografia dele é muito grande, é extensa, né? Cobre aí pelo menos 4 livros. E vai ficar complicado para você, assim, daqui para domingo, você conseguir ler tudo sobre Moisés. Mas eu sugiro que você pesquise, né? Se você quiser ler pelo menos os anos iniciais de Moisés, capítulo 2 do livro de Êxodo, vai ser muito importante, porque você vai ter uma visão. Não é? Pior é você não ter nada, e como Moisés nasceu, como ele se criou, como ele foi salvo das águas e etc. Aí vai ficar complicado. Ficou complicado até porque o teu aluno, ele pode perguntar a você sobre a biografia de Moisés. Inclusive, tem alunos que estão pesquisando já em subsídio desde domingo. Tem gente que está lendo a lição desde domingo, está procurando na internet desde domingo. Então, se você não ler, não pesquisar, não procurar se informar sobre a biografia de Moisés, vai ficar complicado, tá certo? Então, leia, né, o capítulo 2 do livro de Êxodo, o nascimento de Moisés, como ele foi salvo da perseguição. Israel estava no Egito e de repente houve uma determinação do faraó para matar todos os bebês do sexo masculino, e ele foi poupado milagrosamente. A sua mãe o colocou num cesto de vime, e aquele cesto seguiu em direção aonde estava a filha de faraó, e ela recolheu aquela criança com muita pena, com muito dó, e cuidou como se fosse o seu próprio filho, até que Moisés cresceu e se tornou homem, estava na linha de sucessão do Egito, certamente, tá certo? Então esses detalhes são importantíssimos. Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu o Salmo 90, tem um cântico de Moisés que nós vamos cantar lá no capítulo 15, versículo 3 do livro de Apocalipse,
né? Não sabemos que canto é esse, qual é a letra, qual é a música, quem vai reger esse coral, mas sabemos que vamos cantar, porque o Apocalipse promete, então nós cremos, tá certo? E a Bíblia fala muito de Moisés, tem 783 referências, se não me engano, né, a este servo do Senhor, e nós temos uma grande estima por ele, os judeus também, tá certo? Os judeus tinham Moisés na mais alta conta, acima de todos os líderes, né, não só porque Moisés era um grande líder do ponto de vista da sua inteligência, da sua pessoa, mas como pelo fato de ele ter tirado Israel do Egito. Só por ele ter tirado Israel do Egito, né, os egípcios têm uma grande consideração por ele. Está aqui o Marcondes Montenegro, Deus te abençoe, queridos, o Delbrando, paz do Senhor, Deus te abençoe. Tá certo? Estamos refazendo o vídeo, né? Porque caiu aí a conexão. Muito bem. Então, Moisés, como eu já disse, nasceu no Egito, criou no Egito, se tornou um príncipe do Egito, né? Tem até um musical sobre ele, né? E com o tempo ele veio a se descobrir judeu. E um certo momento da sua vida, aos 40 anos, ele vai defender um judeu, um irmão, um parente, uma pessoa da sua linhagem, quando ele ataca um egípcio que estava maltratando um judeu, e aquele egípcio vem a óbito, morre, né? E aí Moisés entra em pânico, obviamente ele nunca tinha matado ninguém, e no calor daquela situação ele veio a matar esse homem e se tornou alvo de Faraó, né? E foge para Midian. Midian é uma cidade a 450 quilômetros do Egito, tá certo? Lá ele ficou guardado. Obrigado aí também, irmã Ruth Vilarim, pela sua audiência. Deus abençoe. Eu, muito obrigado. Eu me sinto abençoado com a sua presença aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, meus amados, ele foge para Midian. Quando ele foge para Midian, ele passa 40 anos no anonimato. Isso, o clamor dos egípcios cresce, dos judeus cresce no Egito. Deus, ele decide livrar o seu povo e aí vai buscar José lá no Egito, lá em Midian, para que retorne ao Egito e comece toda a sorte de eventos agora para que o povo de Deus seja liberto e chegue em Canaã, a terra que Deus havia prometido a Israel. Está aqui o José Lucena, Deus te abençoe, grande contador, Daniel Dias, e vários outros irmãos. Tem um erro gráfico aí, o Eduardo está lembrando aí, perdeu a sequência, né? Mas não acredito que vá atrapalhar muito a aula. Se o professor estiver antenado, ele vai poder. Inclusive a CPAD colocou uma versão organizada, né? Uma versão corrigida desse erro. Né? Nós vamos seguir como está na lição para não atrapalhar o raciocínio. Acredito que não vai ter muito prejuízo. Tá certo? Não vi um prejuízo substancial. Tá certo? Perde a sequência, mas não um prejuízo substancial. Eles colocaram o texto, né, na sequência diferente aqui da ordem prevista e ficou prejudicado o comentarista. Tenho ele aqui entre o rol, meus amigos, esqueci o nome dele agora, comenta muito bem, comenta toda semana, por sinal. Ele chamou a atenção para esse detalhe e a CPAD corrigiu, tá certo? E aí, meus irmãos, seguindo aqui a sequência da lição, né, nós temos que algum momento depois, 40 anos depois, Moisés volta de Midian, vai libertar o povo do Egito e se torna o grande líder que ele é. Tá certo? No nosso blog, nós publicamos aí na nossa timeline, vamos repetir agora nessa nova postagem, um resumo, né, da linhagem de Moisés. Né? Ele nasce a partir de Jacó, Lia, Levi, Coate, Anão. Anão tem 3 filhos, né? Moisés, Miriam e Arão. Ok? Esses 3 são os filhos que são os filhos de Arão. Ok? E Moisés é da linhagem de Levi, portanto, tá certo? A tribo que tinha sido escolhida para ser a tribo que ia ser a tribo da adoração. Obrigado aí ao Edinaldo Bernardino. Deus te abençoe, tá certo? E a biografia de Moisés é muito longa. A gente não vai focar na biografia porque
não é o foco da lição, a biografia especificamente. Eu trouxe aqui como um adendo colateral para a gente poder situar Moisés na situação. Né? Senão Moisés fica como um personagem que aparece de repente na história e perde a importância sem conhecer a biografia. Tá certo? O espaço é exíguo, não permite assim a gente falar muita coisa sobre a biografia, mas nós queremos contrastar Moisés com Jesus. Tá certo? Eu coloquei um quadro também dentro do blog com algumas diferenças entre Moisés e Jesus. Por exemplo, Moisés é administrador, Jesus é o edificador. Moisés é servo, Jesus é filho. Moisés tinha uma missão terrena, Jesus tinha uma missão celestial. Moisés tinha uma mensagem transitória, a lei, que ia passar e ia dar lugar à graça. Jesus tem a mensagem eterna. Moisés falava face a face com Deus. Jesus fala com Deus na Trindade. E quando ele orou, ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. A certeza plena, comunicação num nível sensorial extremamente elevado, de maneira que quando Deus pensa, Jesus já sabe, o Espírito Santo já é partícipe do pensamento de Deus. Tá certo? Moisés é mediador da antiga aliança, Jesus é mediador da nova aliança. Moisés levou o povo a Canaã terrestre. Jesus leva os seus remidos a Canaã celeste. Moisés nunca foi sacerdote. Jesus era o sumo sacerdote dos bens futuros. Tá certo? Moisés dependia do sacerdócio aarônico para a sua própria intervenção no templo, no tabernáculo. Moisés tinha que esperar que Arão oferecesse sacrifícios por ele. Jesus não, ofereceu sacrifícios por si mesmo e independe do sacrifício de quem quer que seja. Moisés morreu e foi sepultado, e Jesus morreu e ressuscitou. Lembrando que Moisés, após 120 anos de vida, foi sepultado no Monte Nebo, está aí em Deuteronômio capítulo 34, num lugar onde ninguém sabe até hoje. Judas conta, no capítulo 1, versículo 9, que houve uma disputa entre o diabo e Miguel. Ele pretendia erguer Moisés como mais um dos ídolos, se pudesse levar o povo, o cadáver, os restos mortais. Mas o arcanjo Miguel repreendeu e Deus sepultou Moisés no lugar onde ninguém sabe, para que não houvesse esse pendor idólatra do corpo de Moisés. Seria fatal para o povo de Deus, e Deus tomou essa direção, essa decisão tão importante. A lição, ela começa, como eu disse, a base é o capítulo 3, eu sugiro que você leia todo o capítulo, é imprescindível que você leia, e não apenas leia, como releia, e ela abre com uma palavra interessante, diz que nós devemos atentar para Cristo. O texto diz assim, pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai. Esse verbo considerar, no original grego, é katanoeo. Katanoeo. É o verbo da observação aprimorada, não é aquele olhar rápido, circunstancial, é aquele olhar detido. É o mesmo verbo que Lucas usa no capítulo 12, versículo 24, para olhar para os corvos, para os pardais, olhai para as aves do céu. Não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, mas Deus cuida de todos eles. Tá certo? E se Deus cuida deles, como não cuidará de nós? Então, katanó é o da atenção. Devemos atentar para Cristo, devemos considerá-lo. Essa consideração é o que vai trazer uma fé fundamentada, aquela fé que não tem estrutura, baseado no ouvir dizer, fui criado assim, nasci na igreja. Muita gente se desvia por causa disso. Não tem uma fé estruturada em Cristo. Não é capaz de uma análise minuciosa, racional, criteriosa, um questionamento mais aprimorado, porque não tem aprofundamento espiritual. Tá certo? E nós precisamos desenvolver isso, irmão, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Ok? Então, olhemos com atenção para Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a superioridade de Cristo, irmãos, por um detalhe interessante. Não é por pose, nem por domínio, não é por missão. Cristo é superior
porque ele assumiu a responsabilidade de ser alguém que ia cumprir o desígnio de Deus. Obrigado aí ao Assis, ao Samuel Espíndola de novo aqui conosco, né? Desculpe aí, eu peço desculpa pela conexão ruim, né? Estamos aprimorando isso aí junto ao nosso provedor, tá certo? Então, irmãos, como eu dizia, Cristo ele se tornou superior pela sua mediação. Ele é o mediador da nova aliança, tá certo? E quando fala de mediador, né, fala de um aspecto importante do tabernáculo e do templo, que era exatamente a tampa da Arca da Aliança, também chamado propiciatório, em grego chamado hilasterion, né? Era o lugar onde Deus se manifestava, tá certo? Haviam 2 querubins, a arca ficava no Santo dos Santos, o lugar mais elevado espiritualmente do arraial, e o sacerdote entrava uma vez por ano. Na festa do dia da expiação, ele entrava com sangue, né, de animais ali, e aspergia aquele sangue entre os querubins. E os querubins, eles representavam a presença de Deus, e a glória de Deus se manifestava ali. O povo de Israel rejubilava quando Deus ele se manifestava entre os querubins, e Moisés, né, aliás, os sacerdotes, eles se alegravam porque Deus havia recebido, né, o seu sacrifício, e eles tinham entrado, né, de maneira santa e digna na presença de Deus. Então, nós devemos atentar para o fato que Cristo é o mediador dessa nova aliança. Ele não entrou como os demais sacerdotes com sangue de animais. Ele entrou com o seu próprio sangue, né? Disse aqui um dos comentaristas do vídeo anterior, que infelizmente se perdeu, que Cristo ele entrou como cordeiro, como sacrifício e como sacerdote. Né? Isso é maravilhoso para nós, é algo que diferencia Cristo de todos os demais líderes. Então ele entrou no Santo dos Santos com o seu sangue e se tornou mediador desta nova aliança. Não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, como eu dizia. E nós frisamos aqui, né, Romanos capítulo 3, versículo 25, que diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, quando Cristo entra, ele é colocado por Deus como uma propiciação, né, diante de nós. Nós não tínhamos condições de estar nessa presença augusta, elevada, santa, tá certo? Mas Cristo entrou por nós. E quando ele entrou, o véu se rasgou. Se abriu em 2 de alto a baixo e nós agora temos acesso à presença de Deus. Tá certo? E há uma explicação aqui interessante do Martin Vincent, que é um dos grandes comentaristas do grego no Novo Testamento. Olha só o que ele diz. Eu transcrevo lá no blog, depois você pode ler com mais tranquilidade. Assim como a superfície de ouro cobria as tábuas da lei, assim também Cristo está por sobre a lei, vindicando-a como santa, justa e boa, e assim igualmente vindicando as reivindicações divinas que nos exigem obediência e santidade. E assim como o sangue anualmente era aspergido sobre a tampa de ouro pelo sumo sacerdote, assim também Cristo é exigido com seu sangue, não vertido para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus ou para compensar pela desobediência humana, mas sim como a mais elevada expressão do amor divino pelo homem. Então Cristo adentrou no Santo dos Santos, ofereceu-se a si mesmo como cordeiro, seu sangue, tá certo? Foi recebido, foi aceito por Deus e se tornou o sacerdote da eterna aliança de Deus, que é a nova aliança da graça. Então, irmãos, nós temos esse tópico aqui, né, para nós pensarmos. Moisés mediou a lei, Jesus mediou a graça. É um sacrifício maior, mais elevado e de mais responsabilidade, para o qual devemos atentar com muito cuidado. Tá certo? Não pensem, disse no vídeo da lição da semana passada, que a graça é mais condescendente que a lei. E, pelo contrário, ela é mais exigente. Por quê? Porque a lei, tá certo? Ela era transitória, era passageira, foi dada por anjos, como estudamos na semana passada. Se nós devemos atentar para os anjos, por que não atentaremos para Cristo? Se nós devemos temer a lei, o povo temia porque o monte tremia, como não temeremos diante do sacrifício de Cristo?
tá certo? Um outro assunto abordado aqui pelo comentarista é o título dado a Cristo, né, de apóstolo. Apóstolo é enviado, é uma pessoa que vai adiante, levando uma mensagem, é um embaixador, tá certo? Cristo é o embaixador do céu, tá certo? E nos nomeou também, né, como embaixadores dele, para proclamarmos a sua palavra. E o William Barclay, comentando esse assunto, capítulo 3 do livro de Hebreus, ele dá um exemplo interessante. Tem um homem chamado Polípio, né, um nomezinho assim, eu não lembro exatamente a grafia agora, e ele diz que, aqui o Manuel Silva ligado e gostando, Deus abençoe, Manuel, Deus abençoe o Domingos também, Deus abençoe a Catarine, Omar, vários outros que estão aqui conosco, né? Ele fala deste homem que foi enviado pelo Império Romano como um embaixador para aplacar ninguém mais, ninguém menos do que Antíoco Epifânio, que foi o homem que profanou o templo de Jerusalém. E quando Polípio chega lá, começa a conversar com ele e começa a dizer o que Roma, o motivo pelo qual ele estava lá, né, tinha sido enviado por Roma, e Antíoco Epifânio teme. Mas olha, Polípio não está com um exército, ele não veio sequer armado, mas ele veio como um embaixador, como um apóstolo do Império Romano. E quando ele chega na presença de Antíoco, Antíoco não está temendo aquele homem, está temendo o que ele representa. É por isso que os demônios, quando encontraram Jesus em Gadara, né, Jesus ia saindo do barco, pondo os pés sobre a praia, quando eles exclamaram: que tens, filho de Deus, vieste nos atormentar antes da hora? Né, Jesus não estava ali como um mero homem, ele estava representando o céu, né, e devia ser temido. Tá certo, meus amados irmãos? Então nós devemos atentar para a superioridade de Cristo na sua missão, né? A maneira como ele foi comissionado para vir à terra como um eterno sacrifício diante de Deus Pai. Tá certo? O segundo ponto da lição vai falar sobre a dureza do povo de Israel, dureza, né, do povo de Deus que estava agora diante de tantos milagres, tantos prodígios, e mesmo assim falhou miseravelmente, tá certo? Muitos ficaram pelo caminho, e o comentarista chama a atenção, irmãos, para o fato da condicionalidade da nossa salvação. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. Obrigado aí ao Cícero Ramos, Deus te abençoe também, grande abraço, querido. Mas não é isso que o texto diz, irmãos. Eu tive o cuidado de anotar aqui, 5 vezes, né? 5 vezes a palavra se nesse texto do Hebreus capítulo 3, né? Olha só, se tão somente conservarmos firme. Veja só que coisa. Olha, hoje não endureça, né, se ouvirdes a sua voz. Né? É uma prova, né, cabal aqui que o Espírito Santo tem condições de falar ao homem perdido dos seus pecados. E o homem tem condições de entender e endurecer o seu coração e dizer: não quero. Mas o comentarista está dizendo: se hoje ouvirdes, não endureçais o vosso coração. Né? Nós temos no terceiro sino, versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Lá no versículo 15 ele repete: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, são condições. O homem não vai permanecer para sempre salvo se ele abandonar Cristo. Existe uma condicionalidade. Nós devemos estar em Cristo, estar com Ele e estar nele. Se nós não estivermos nele, meu amado, podemos até portar uma Bíblia e ir à igreja, liderar um rebanho. O que foi que Cristo disse? Naquele dia muitos dirão: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres. E ele dirá: olha, não apartai de mim que eu não vos conheço. É gente que de alguma maneira provou da graça, né? Provou da misericórdia de Deus, ouviu a sua palavra, se deleitou até com alguns cultos, mas não permaneceu firme até o fim. O que foi que o anjo disse a Daniel? Tu, porém, vai até o fim. Você é gente de Deus, é um profeta, um homem que tem uma grande envergadura, né? É um homem que tem o conceito mais elevado na presença de Deus, é amigo de Deus, mas se você não permanecer firme, meu amigo, você está perdido. É muito simples isso, tá certo? Então nós devemos ter cuidado, tá certo? Aqui dentro do assunto ainda,
nós vamos encontrar que Israel, irmãos, ele padeceu de 3 pecados básicos: credulidade, não é? Idolatria e autossuficiência. Em muitos momentos Israel disse: olha, a gente pode fazer tudo sozinho, vamos rejeitar a liderança de Moisés, vamos rejeitar a liderança de Arão, e se deu mal. Então é a mesma coisa que pode acontecer com a igreja hoje. A autossuficiência tem traído muitos pregadores. Eu digo que Deus até permite que alguns pregadores caiam, por causa que são autossuficientes. Alguns ministros, alguns pastores, Deus tem permitido situações vexatórias em suas vidas porque eles se tornaram autossuficientes. Outro problema grave é a incredulidade. Nós precisamos crer em Cristo. Eu sei que a gente acorda num dia vibrante, cheio de fé, no outro dia a gente já está querendo desistir, mas nós devemos buscar auxílio divino para termos fé, para crermos que Deus é poderoso para nos levar ao seu descanso e para cumprir as promessas dele na nossa vida enquanto estamos aqui. Tá certo? Então, é imprescindível nós não deixarmos de crer. E por último, temos a idolatria. Muitas vezes não temos um santo de barro, de pedra, de madeira, mas cremos nas pessoas. Cremos que pessoas têm poderes além daqueles que a palavra de Deus diz. Cremos mesmo muitas vezes que alguém pode orar e a sua oração é respondida diante da nossa. Isso não é verdade. Todos nós somos sacerdotes. Quando nós nos ajoelhamos, Deus nos ouve. Tá certo? Embora sejamos fracos, mas ore com fé. Não precisa ser uma oração elaborada. Deus vai ouvir a tua oração e vai responder e vai agir na tua vida. Tá certo? Na terceira parte da lição, segundo o texto escrito, houve uma mudança aí na lição digital que foi disponibilizada pela CPAD. O comentarista ele fala sobre a superioridade do discurso de Cristo. Eu queria focar aqui. É impossível nós falarmos sobre a lição toda, impossível. O comentarista não fala, o livro, o texto não fala, eu não falo. Se juntar todos os conteúdos que foram produzidos, YouTube, blog, e texto, e etc. e tal, não dá conta. Tá certo? O assunto é profundíssimo, a palavra de Deus é riquíssima. Quando você medita, um tem uma nuance, outro tem outro, e essas nuances se juntando vão produzir conhecimento. Isso é o que importa. Eu quero focar aqui, no discurso, superioridade do discurso de Cristo. Veja só, primeiro, o discurso de Cristo é superior porque a base dele é a palavra. Vocês sabem que, obrigado aí pelo convite do Eduardo Juvenal para chegarmos na EBD de Igaraçu Centro. Vamos chegar, se Deus quiser. Tá certo? A base do discurso de Jesus é a palavra de Deus. Vocês sabem que quando ele foi tentado no deserto, ele não fez nada do que esses modernos televangelistas fazem. Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei o quê. Aquele diálogo, aquele teatro. Não, ele simplesmente disse, está escrito. E esse está escrito dele traduz algo que falamos na última lição de grego. 4ª lição está disponível no nosso blog. Dê uma visitada aí, www.daladierlima.com, vamos deixar o endereço nos comentários. E alguém, e o que está escrito lá é o perfeito, o tempo perfeito grego. Gegraptai, está escrito, tá certo? Era aquele tempo em que foi escrito e tem uma repercussão futura. E foi escrito, Cristo disse, está em pleno vigor o que está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Somente a teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E vai por aí fora. Então, essas palavras de Jesus, elas davam autoridade ao seu discurso. Quão bom é nós fundamentarmos aquilo que falamos na palavra de Deus. Tá certo? Eu digo sempre isso, sempre que tenho oportunidade, digo isso. Não confie no que eu digo. Você tem o direito, pela palavra de Deus, de ouvir e checar com o que está escrito. Eu dizia nas congregações onde já trabalhei, irmãos, onde eu estou aqui na doutrina, ouça e cheque na sua palavra, na sua Bíblia. Eu não sou infalível. Eu posso, num determinado momento, chegar a uma conclusão errada sobre determinada doutrina, sobre um determinado tópico da palavra de Deus. E você, fazendo o contraponto lá, fazendo a checagem, você pode
chegar a uma conclusão diferente pela palavra. Você não pode chegar nessa conclusão por conta própria, por você mesmo, ou porque não gosta de mim, porque, sei lá, alguma característica pessoal minha não lhe agrada. Aí é diferente, né? Eu estou dizendo que você deve checar pela palavra. Aliás, checar tudo, checar os nossos dias. Decisões que são tomadas na igreja, por exemplo, pela palavra de Deus. Você pode não se opor por uma questão de educação, ou não querer contestar, ou não querer criar uma crise, mas você tem o direito de checar se o que estão dizendo é verdade. Qualquer pessoa, ninguém faliu. O único que faliu que existe está lá na Igreja Católica, que é o Papa. Né? Segundo a igreja, os ensinamentos católicos, quando ele fala, é como se Deus estivesse falando. Na igreja não existe isso, irmão. Né? Os enviados de Deus, os ungidos de Deus, pessoas separadas, podem falhar e chegar a conclusões erradas, gravíssimas. Tá certo? Isso já aconteceu, aliás, ao longo da história. Lutero chegou a conclusões erradas, Calvino chegou a conclusões erradas sobre determinados assuntos, inúmeros outros homens de Deus que tinham uma grande produção intelectual, que tinham um grande raciocínio, que tinham revelações tremendas da parte de Deus, chegaram a conclusões erradas, porque simplesmente deixaram a direção do Espírito Santo e erraram. Qualquer um pode chegar nessa situação. E aí o que tem que fazer é entender pela palavra que está errado, se arrepender e voltar atrás e até corrigir. É lícito, é crente, é ético você chegar diante de uma audiência e dizer que errou. Está aqui o Eduardo lembrando os crentes de Beré, capítulo 17, chega lá Paulo pregando o evangelho. Quem é Paulo, irmãos? Olha, é um homem de Deus. Espera aí, deixa eu checar se é isso mesmo. Paulo, Pedro, eu não me lembro agora exatamente. Mas enfim, foi feita a checagem para ver se estava certo ou não. E isso tem que ser feito. Paulo disse o quê? Escrevendo aos Gálatas: ainda que um anjo do céu pregue algo que nós não temos pregado, seja anátema. Se nós mesmos, tá certo, viermos e dizer alguma coisa que nós não dizemos anteriormente, ou que choque com o que nós dissemos anteriormente, seja anátema. Por que os livros apócrifos foram rejeitados? São livros que têm um grande valor histórico, alguns têm uma sabedoria tremenda, mas são livros que o conteúdo se choca com outros livros da palavra de Deus. E aí não tem jeito, meus queridos, foram rejeitados. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Então, cheque sempre que falarmos, ou qualquer outra pessoa falar. Tá certo? O segundo aspecto, a segunda implicação da autoridade do discurso de Jesus é que o que ele falou era esmagador para o ouvinte do primeiro século. Pessoas que estavam acostumadas com embusteiros. Nos dias de Jesus tinha aparecido um outro Jesus. Tá ali, lê a argumentação de Gamaliel, que ele vai falar sobre isso. Apareceu um outro Jesus e de repente era um embuste. Tá certo? Perdeu a credibilidade totalmente. Então, quando Jesus começa a pregar, as pessoas começam a analisar à luz desses episódios. Mas a sua palavra era uma palavra que tinha autoridade. Lucas, capítulo 4, versículo 32, diz assim: admirava a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. A autoridade de Jesus se impunha sobre saduceus, sobre fariseus, sobre todas as autoridades religiosas da sua época. Tá certo? E isso trazia, o Cícero Ramos está lembrando aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Muito bem, Deus te abençoe. Em terceiro lugar, o que Jesus falou é suficiente para a salvação eterna de qualquer pessoa. Rico, plebeu, pobre, miserável, cego, aleijado. Qualquer pessoa, por mais desvalida que seja na sociedade, por marginalizada que esteja, capaz de ouvir a mensagem, entender e crer e encontrar a salvação em Cristo. Então a autoridade dele, ela se empenha pela simplicidade também. É uma coisa tão óbvia. João 3,16, João 14,6, que não tem como você contradizer. Você simplesmente ou se dobra ou rejeita, mas você é incapaz de questionar a autoridade daquilo que está escrito. Quantas pessoas não são evangélicas, não frequentam a igreja, mas se admiram das palavras de Jesus, leem o que ele escreveu e se maravilham. Eu já conheci inúmeras pessoas assim, tá certo? Ivan Rodrigues está falando, estamos vivendo uma imposição dentro da nossa igreja. Bem, nós não vamos discutir esse assunto. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é que toda a imposição, qualquer que seja, toda a palavra, seja checada pela própria Bíblia. Você faz a sua análise, se você achar oportunidade para contradizer, paciência. A nossa intenção não é falar diretamente assim sobre uma ou outra coisa, é sobre tudo, o bojo.
tudo que for falado tem que ser analisado pela palavra de Deus. Tá certo? Existe muita coisa dentro da igreja que herdamos da igreja católica, que herdamos de outros costumes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro para você, e muita gente vai entrar em choque comigo, mas eu peço que você não se desvie. O púlpito. Não existia o púlpito como nós conhecemos, como nós usamos. O que existia eram cultos em casas de pessoas. Aí, pela necessidade, o diagrama do templo, surgiu o culto. É um exemplo, eu estou dando só um exemplo. Tá certo? O uso de paletó no púlpito. Então, do dia para a noite, nós não podemos também nos revoltar contra essas coisas. Agora acaba aqui paletó, acaba púlpito, isso. Não é por aí o caminho. Tá certo? O caminho é a checagem e a consciência de que essas coisas não existem na palavra e não tem uma importância como alguém muitas vezes dá. Esse é o ponto. Tá certo? Quarto lugar aqui, falando sobre a superioridade do discurso de Jesus. O foco da mensagem de Jesus, até mesmo para os maiores pecadores, era o que deveria ser feito. Jesus não estava preocupado com o que aconteceu, com quem pecou, quantos quilos de pecado tem, quantas toneladas de pecado. Não, Jesus estava preocupado com o que a pessoa quer ser. A mulher samaritana chegou para Jesus, Jesus pregou a palavra para ela, revelou um detalhe circunstancial da sua vida para provar que ele era o Messias, mas em seguida, meus amados irmãos, já está dizendo o que a mulher deve fazer. E ela agora, poucos minutos, já é uma missionária pregando a palavra de Deus lá em Sicar. Paciência. Né? Somente uma mensagem poderosa podia fazer uma coisa dessa. Nós coletamos aí a opinião do nosso irmão José Anselmo, não sei se ele está online nesse outro vídeo perdemos por causa da conexão. Ele dizia lá no seu testemunho que deram 30 dias de crente para ele. E isso faz 9 anos. Muita gente aconteceu isso. Pai, sua irmanice, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Muita gente aceitou Jesus e os colegas de trabalho, ou de bar, de mesa, diziam, um mês esse irmão está voltando aqui para a mesa. Passou um mês, passou 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até hoje o irmão está lá com a Bíblia debaixo do braço, pregando a Cristo, anunciando a Jesus. Já ganhou alguns desses amigos incrédulos que não acreditavam na sua transformação para Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então a palavra ela tem esse poder, né, de transformar. O foco da mensagem é transformador, é para o que as pessoas querem ser daqui para frente, como querem mudar, o quanto querem seguir a Cristo, o quanto querem mudar de vida. Tá certo? Deus não vai martirizar você jamais pelo seu passado. Eu sei o que você fez no verão passado, não faz parte da caixa de ferramentas de Deus esse tipo de coisa. Ele quer trabalhar em você para que você seja uma nova criatura e dê testemunho daqui para frente. Não importa o que você fez para trás. Tá certo? E por último, meus amigos e irmãos, dentro da superioridade do discurso de Cristo, o discurso de Jesus ele se fazia acompanhado da prática. Era esmagadora a prática. Jesus disse, tome a sua cruz e me siga. E ele mesmo tomou uma cruz. Em vários momentos, Jesus é aquela pessoa que vai e contradiz a lógica daqueles pregadores, daquela liderança eclesiástica de sua época. Certa vez ele falou a respeito dos fariseus, que colocavam grandes pesos sobre as pessoas e não queriam carregar esses pesos. Botavam o peso e deixa para lá, não quero nem saber desse peso aí. E Jesus não, muito pelo contrário, ele carregava o peso que era da gente, ele fazia diferente. No último ato da sua vida na terra, ele lavou os pés dos discípulos. Veja que coisa absurda para um líder da projeção de Jesus, segundo a ótica dos homens. Que coisa absurda, pegar agora uma vasilha e começar lavando os pés de todo mundo. Quer dizer, isso não existe. Ele curou a orelha de Malco. Malco era o homem que levantou-se contra Jesus e foi apartado por Pedro. E no instante que ele luta com Pedro, a espada de Pedro corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e cura a orelha do seu algoz. Imagine você um negócio desse. Ainda na cruz pregado, todo mundo zombando de Jesus lá embaixo, e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então é tremendo, porque o discurso de Jesus era acompanhado da prática e desmontava totalmente a liderança religiosa de sua época, que era uma liderança acostumada a imposições, a determinações que eles mesmos não cumpriam. Tá certo? Então, que tenhamos em mente, irmãos, a importância dessa lição. Eu quero convidar você a vir à escola dominical, onde quer que seja, próximo da sua casa, onde você se sente bem,
mas não deixe de ir à escola dominical, leve seus filhos, leve sua família. A escola dominical é um evento família, né, para todas as faixas etárias, né, tem classes adequadas, ou mais ou menos adequadas, onde há uma estrutura um tanto quanto ainda deficitária, mas serve para todo mundo, né? Então não deixe de ir à escola dominical, faça um esforço, acorde mais cedo, faça lá o seu almoçozinho, deixe encaminhado, engatilhado, quando chegar é só concluir, todo mundo come, mas primeiro comeu a palavra. Isso é muito importante, tá certo? Obrigado aí o Robson Lira, que está aqui dizendo que Jesus liberta, né? A Vanécia Galdino nos saudando com a paz, Deus abençoe. A Alice Nunes também falando aqui, né? É bom ouvir que eu não sei tanto assim, minha querida. Estamos nos esforçando. Olha, eu queria fechar esse vídeo pedindo a você que compartilhe, que socialize aí com seus amigos, com conhecimento bom. É conhecimento compartilhado, deixa o seu like aí, tá certo? Nós vamos publicar o endereço do blog, visite o blog, comente aqui também, dúvidas que você tiver sobre a lição, nós vamos esclarecer na medida das nossas possibilidades. Vamos publicar esse vídeo também no YouTube, vamos publicar o endereço lá no blog, vamos fazer todos os links para que você não perca a oportunidade de ouvir a mensagem dessa lição, ainda que de maneira bem simples aqui, clara e objetiva. Quero deixar uma atividade para os professores fazerem em sala. Veja, a lição fala de Moisés, a biografia de Moisés, falamos rapidamente no início. Que tal você pegar aí o seu computador, tá certo? Digitar algumas frases da biografia de Moisés, tá certo? E você vai acompanhando as frases dentro da biografia de maneira cronológica. Depois você imprime essa folha, obviamente você vai dar um espaço entre as frases, e aí você recorta as frases, tá certo? Pega essas frases e entrega aos seus alunos para que eles montem a biografia de Moisés de acordo com a Bíblia, tá certo? Então você dá aleatoriamente, né, os fatos de maneira aleatória. Obrigado a Eliseu Botelho, obrigado a Eliseu Barros, né, disse que hoje conseguiu nos assistir, obrigado ao Robson Rodrigues, Deus te abençoe, tá certo? Então você pega a biografia, os fatos, em pequenas frases, né, em frases breves, organiza eles em ordem cronológica, tá certo? Com uma boa distância entre as frases, recorta, distribui de forma aleatória com seus alunos e tenta com eles montar a biografia de maneira cronológica. É uma boa atividade para você iniciar a sua aula, né? Você anuncia que fala sobre Moisés, trouxe uma atividade sobre a biografia de Moisés para que eles possam organizar os fatos sobre a biografia de Moisés em ordem cronológica, tá certo? É uma excelente atividade. E, obviamente, você deve ter lido, né, a biografia de Moisés para fazer essa atividade, porque aí se você não leu, você vai passar um mico, porque você vai ficar envergonhado, né, de repente algum fato aí se perder na ordem, tá certo? Não precisa ser muitos fatos, que tal 10, 12 fatos, né? O seu nascimento, a sua vida no palácio, a maneira como ele agrediu aquele homem, o matou, como ele foi para Midian, como ele volta, como Deus o chama, como ele se apresenta a Faraó, etc. E aí você pode organizar isso aí. Se você tiver um quadro, você pode colar, né, esses fatos na sequência, ou então, à medida que os alunos vão falando, você vai lá anotando, e eu creio que com isso, alguém que já leu a biografia e estava esquecido vai lembrar, você vai ter a oportunidade de fazer uma atividade diferenciada e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e sigamos para o próximo domingo. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós traremos alguma coisa sobre a lição, tá certo? E no domingo nós vamos publicar alguma coisa sobre o grego da lição do capítulo 3. Muita coisa boa aqui, colocamos aí no quadrinho sobre Moisés uma palavra única, né, para servo, né? Therapon, que é uma palavra interessante. O comentarista fala de outra palavra, axior, tá certo? E no tópico, deixa eu conferir aqui, gente, só um minutinho, o segundo subtópico fala da humilhação do servo, né? Essa humilhação é aquela de Filipenses capítulo 2, versículo 7, que ele se humilhou. E tem uma palavra grega aqui que é tremenda, que é a kenosis, né, que é a palavra do esvaziamento, né? E essa palavra ela é espetacular, tá certo? Então nós vamos procurar
trazer alguma coisa entre sexta e sábado, que é a quinta lição do grego. Vamos trazer essas palavras e mais alguma regra gramatical para o aprendizado e o crescimento daqueles que estão nos acompanhando no curso de grego. Se você não está nos acompanhando, acesse lá o blog, temos um tópico em cima, somente grego e hebraico. Você clica e já vem todas as lições e você vai acompanhando a primeira, a segunda, a terceira, tá certo? Já vamos na quarta lição. Ok, gente? Que Deus abençoe e o nome de Jesus continue a ser glorificado. Obrigado a Claudilene, lá em Braz, tá certo? Obrigado também a Adinaldo pela audiência, tá certo? Deus continue te abençoando. Paulo Souza, o Assis Silva, tá certo? Todos aqueles que de forma direta e indireta vierem a ter acesso a esse vídeo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.